Agora no ar, um jornal dinâmico e com compromisso de levar a verdade. Direto ao ponto, as principais notícias da cidade, do estado, do Brasil e do mundo. Economia, política, esporte, prestação de serviço e muito mais. No ar, direto ao ponto. Agora vamos direto ao ponto. Claudemir Nunes. 10h07. Estamos chegando a partir de agora com mais um programa direto ao ponto, direto aqui do nosso canal de audiência de notícia, CN Mix, para todo esse mundão de meu Deus. A comunicação e mixagens é desse amigo de vocês, Claudemir Nunes, até meio-dia, levando a informação precisa, atualizada aqui também através das nossas fanpages no Facebook, aplicativos Rádiosnet, Zeno Rádio, Rádio Box e plataforma CX. Você confere o nosso programa também através da Irapuá Web Rádio, ali em Crateús, na direção do nosso companheiro Conrado Silva. Hoje é dia 9, uma quarta-feira, 9 de agosto de 2023. Obrigado a você que está nesse momento sintonizando e curtindo o nosso programa. Aqui você confere as informações locais, estadual, nacional e internacional. E a partir de agora, você junto comigo, até meio-dia, pode participar, mandando a sua mensagem de voz, de texto, através do nosso WhatsApp, 99361-1909, DDD 88 99361-1909. A trilha é diferente aí de suspense, né? Outra trilha que a gente tava colocando aqui está sempre dando direitos autorais, né? No YouTube. A gente tá fazendo aqui outro teste para você que tá aí nos acompanhando. E atenção para os destaques desta quarta-feira aqui dentro do nosso programa. 10h09. Lideranças indígenas acreditam que população foi subestimada no censo. Líderes da cúpula da Amazônia aprovam declaração de Belém. PM retira postagem que criminalizava adolescente morto no Rio. Novo PAC deve triplicar investimentos em infraestrutura. Futebol, você vai conferir os resultados dos próximos jogos no dia de hoje, ainda Libertadores e Sul-Americano. Ontem um jogão de bola, onde o River dançou.
ficou para trás e quem está na próxima fase aí, portanto, é o Internacional. Daqui a pouco destaques do futebol aqui no nosso programa, assim como também a área policial que aconteceu de ontem para hoje aqui em Novo Oriente, Sertões e Crateús. Na cúpula da Amazônia, Lula menciona urgência em retomar cooperação. Fazenda apresenta levantamento sobre impactos da reforma tributária. Na área política, a gente traz informações, né? Marcelo Machado aí parece que vai ter um encontro com o governador Eumano para decidir decisões políticas e quem sabe aí a respeito também das próximas eleições de 2024. É o Direto ao Ponto, começando a partir de agora aqui pela sua CN Mix. Lembrando a você que está aí nos ouvindo, um super abraço, né? Obrigado a você que está aí conferindo o nosso programa, você que está nos ouvindo através das redes sociais e aplicativos, pode estar também compartilhando o nosso programa para que chegue até outras pessoas, tá bom? Para você que está aí junto com a gente, meu muito obrigado. Vamos trazer, portanto, as primeiras informações e, como sempre, eu estou começando trazendo as notícias, a previsão do tempo para hoje, quarta-feira. Vamos ver aí como é que fica a previsão em todo o país. Previsão do tempo para quarta-feira, 9 de agosto. Região Centro-Oeste. Goiânia, em Goiás, tem nesta quarta-feira tempo claro com sol. Os termômetros registram mínima de 14 e máxima de 32 graus. A umidade do ar fica entre 20% e 65%. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem sol entre muitas nuvens pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura varia entre 20 e 33 graus. A umidade do ar registra de 20% a 70%. Região Nordeste. João Pessoa, na Paraíba, apresenta muitas nuvens com chuva isolada pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 29 graus. A umidade relativa do ar vai de 65% a 95%. Pedra Branca, no Ceará. Comemora aniversário com sol entre poucas nuvens pela manhã e nublado no período da tarde. A temperatura oscila de 20 a 32 graus e a umidade do ar marca de 30% a 90%. Região Norte. Boa Vista, em Roraima, tem muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura marca mínima de 24 e máxima de 34 graus. A umidade do ar vai de 45% a 90%. Porto Velho, em Rondônia, fica com sol entre muitas nuvens pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura oscila entre 24 e 35 graus. E a umidade do ar gira em torno de 30% a 95%. Região Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, apresenta sol entre muitas nuvens pela manhã e entre poucas nuvens à tarde. A temperatura varia entre 14 e 27 graus e a umidade relativa do ar vai de 35% a 90%. Socorro, em São Paulo, comemora aniversário com sol entre poucas nuvens. A temperatura fica entre 20 e 35 graus e a umidade do ar oscila de 20% a 60%. Região Sul. Florianópolis, em Santa Catarina, tem nesta quarta-feira muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã, passando a muitas nuvens com chuva à tarde. A temperatura mínima é de 16 e a máxima de 21 graus. A umidade do ar é de 80% a 100%. Tapejara, no Rio Grande do Sul,
Festeja aniversário com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura oscila entre 11 e 16 graus. A umidade relativa do ar vai de 60% a 100%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 9 de agosto. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Vladimir Filipim. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Valeu, obrigado por essas informações. O Filipinho aí trazendo as informações. E falaram até na Pedra Branca, aqui no estado do Ceará, né, com a temperatura chegando a 32 graus lá. Aqui eu não sei, né? Tá meio nublado agora. Quis dar um sereno aqui em Novo Oriente, né? Aliás, deu um serenozinho, mas, né, não foi muita coisa não. Acho que esquentou mais um pouco, portanto. Será o clima aqui, portanto, no estado do Ceará e em todo o Brasil. As informações não param de chegar e a gente traz aqui. Lideranças indígenas acreditam que a população foi subestimada no censo do IBGE. Vamos aí, portanto, a informação. Na avaliação do cacique Urutau Guajajara, da aldeia Maracanã, no Rio de Janeiro, o censo do IBGE, que apontou que o Brasil tem quase 1.700.000 indígenas, ainda é bastante subestimado. O líder indígena acredita que o número dessa população pode ser muito maior, a exemplo de países da região amazônica que fazem fronteira com o Brasil. Em percentual, os indígenas, de acordo com o último censo, representam 0,83% da população brasileira. Todos os países periféricos do Brasil e adjacentes, ele tem orgulho de dizer que a sua população indígena está acima de 4, 5, 10. O caso da Venezuela, outros países aqui de próximo. Bolívia, por exemplo, dá conta de mais de 60% da população e tem orgulho disso. Tem orgulho de dizer que é um Estado nacional, é um Estado indígena. O Brasil também é um Estado indígena, só que o censo oficial joga totalmente para baixo. Júnior Yanomami, presidente da Associação Yanomami de Roraima, concorda que o número de indígenas no país pode ser maior pela dificuldade de acesso a muitas comunidades isoladas, mas observa que os episódios de violência e também questões sanitárias podem ter impactado de forma importante o censo dessa população. A violência foi muito grande contra os povos indígenas, que aconteceu durante o governo passado, e principalmente com povos indígenas que estão ameaçados, né, da Amazônia, Yanomami. Então, a gente observa que a população caiu muito com dessa assistência de saúde nas comunidades, colaborou bastante, né? Tem muitas crianças morreram por falta de socorro, por falta de medicamento, por falta de assistência nas comunidades. Na análise do antropólogo Ricardo Ventura Santos, pesquisador da Fiocruz e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o fato de o Brasil ser um dos países das Américas com menor proporção de indígenas tem relação com a coleta de dados censitários. Em mais de 150 anos de realização do censo, somente em 1991, o questionário passou a incluir de forma permanente a opção indígena no quesito cor-raça. O pesquisador observa que o IBGE vem aprimorando o trabalho e a análise das informações e considera um marco significativo o último recenseamento a apontar mais de 1 milhão de indígenas. Essa metodologia do censo, sem dúvida, né, recuperou, foi capaz de captar muito mais pessoas indígenas em Manaus, o que já se sabia, né, da existência, né, mas que estavam certamente subnumerados, né, em Manaus. E certamente em outras regiões também, como na Bahia, né, houve um aumento muito importante na Bahia, com 229 mil pessoas se declarando indígenas no censo de 2022. E isso muda, né, muito a distribuição comparando a 2010, então a gente vai precisar de
de muito tempo, aí, algum tempo, para entender esses processos, né? O pesquisador destaca ainda que há um potencial de análise desses dados muito importante para o direcionamento das políticas públicas em várias áreas, como, por exemplo, os dados de mortalidade da população indígena. E, por exemplo, as análises dos dados de mortalidade do censo 2010 mostram que os indígenas apresentaram os mais elevados níveis de mortalidade de todas as categorias de cor ou raça, e em alguns casos se sobrepondo com a categoria preta, né? Uhum. Então isso é um potencial de análise desses dados assim, muito importante para entender, digamos, as políticas públicas de saúde. Além de políticas públicas que garantam saúde, paz, liberdade para a população indígena, Júnior Yanomami espera que o novo governo cumpra a promessa de demarcação das terras. Tem muitos povos indígenas, né, que precisa essa garantia, né, da demarcação para viver, né, para criar a família. Se não tiver essa terra, não há os povos indígenas. Então, precisamos olhar especificamente do governo federal. Reconhece, porque somos o primeiro brasileiro que estava aqui. A gente quer o dever do Estado demarcar as terras indígenas, né? O IBGE ainda vai divulgar mais dados da população indígena coletados no censo 2023, com informações relacionadas a etnias, línguas faladas, saneamento, entre outras. Com a colaboração da TV Brasil e da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Obrigado, Fabiano, por essas informações, né? Acredito também que nos próximos censos, enfim, vão se atualizando mais ainda com relação a esse consenso, né, de como estão aí as comunidades indígenas. E falando nisso tudo, falando ainda da cúpula da Amazônia, né, já vamos trazer informações a respeito disso. Agora, pela manhã, né, quem foi preso foi o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvanei, o mesmo preso em operação que apura interferência nas eleições. O mesmo já tinha participado, inclusive, se não me engano, aí de um ou foi 2 depoimentos na CPI do 8 de janeiro, né? Lá em Brasília. Portanto, Vasques está preso nesse exato momento. Silvanei, o mesmo aí, inclusive, tinha aposentadoria sem perda salarial. Engraçado, né? O homem se aposentou agora recentemente, não perdeu nada aí com a aposentadoria, né? A maioria das aposentadorias a gente perde, né? Isso é bem salutar. Além da prisão de Vasques, dirigentes são alvos de busca e apreensão. Meu amigo, aí vai ser questionado isso aí muito, e vão bater na porta de muita gente. Já, Bolsonaro, opa, quem é? Vai ter alguém lá na sua porta batendo. Eita, menino, são 10h23, hoje eu tô com a gota, viu? A crise danada de rinite. São 10h23, é o programa Direto ao Ponto até meio-dia, levando a informação até você, e você participa com a gente através do nosso telefone 993611909, é o nosso WhatsApp, para você mandar a sua mensagem de voz ou de texto. Líderes da cúpula da Amazônia aprovam a declaração, portanto, lá feita em Belém. Vamos aí à matéria. Os 8 países amazônicos assinaram nesta terça-feira a Declaração de Belém, documento que consolida a agenda comum para a região. Em coletiva de imprensa, no fim da tarde do primeiro dia da Cúpula da Amazônia, o chanceler brasileiro e embaixador Mauro Vieira apresentou detalhes sobre o documento. A reunião de hoje foi muito proveitosa. No final, foi aprovada a Declaração de Belém, que é um texto denso, importante, que tem pouco mais de 100 parágrafos, em que são tratadas questões de grande interesse para a região amazônica, em matéria de saúde, de educação, de policiamento, de ação conjunta contra o tráfico ilegal. Enfim, todas as áreas estão contempladas. De acordo com o ministro Mauro Vieira, os países amazônicos também se comprometeram a fortalecer a OTCA,
organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que passa a receber novas atribuições a partir da Declaração de Belém. Dar mais estrutura, dar mais corpo ao OTCA, porque ela recebe uma série de missões, uma série de mandatos que os presidentes aprovaram na Declaração de Belém de hoje, que vão exigir da OTCA uma maior musculatura. A Declaração de Belém contém 113 objetivos e princípios transversais, dentre eles compromissos para o uso sustentável da biodiversidade, das florestas e da água, a promoção dos direitos dos povos indígenas e das comunidades locais e tradicionais e a urgente conscientização e cooperação regional para evitar o chamado ponto de não retorno na Amazônia. Os 8 países assumiram ainda o compromisso de lançar a Aliança Amazônica de Combate ao Desmatamento, a partir das metas nacionais, como a de desmatamento zero até 2030. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Obrigado, Daniela, por essas informações aqui dentro do nosso programa Direto ao Ponto até meio-dia, levando a informação para você. Quem está ligado com a gente também é a minha amiga Vilma. Deixa eu mandar um bom dia para ela, para toda a família, minha amiga Valdira, né? Toda a turma aí, sempre aí curtindo as nossas programações. Um abraço para ela, para toda a família, sua mãe também, que esteja tudo bem, né? Um abraço aí para ela, né? Toda a turma aí. Deixa eu mandar um super abraço também a você que está curtindo o nosso programa aqui na cidade, né? Tanto aqui no centro como nos bairros. Muito obrigado pelo carinho e pela sintonia a você que acompanha, portanto, o nosso programa. Às 10 horas 26 minutos, 10h26. Deixa eu trazer mais, falando nessa questão da cúpula da Amazônia, que é uma reunião que é feita e foi feita com os representantes dos países que fazem o entorno todo da Amazônia, né? Só acho que não teve a participação de um deles, que foi o presidente da Venezuela, não chegou a vir para essas reuniões. Mas enfim, na cúpula da Amazônia, o Lula mencionou a urgência de retomar, portanto, essa cooperação. Vamos aí à matéria. Ao cobrar responsabilidade dos países desenvolvidos pelo bioma da Amazônia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou que agora a floresta amazônica fala ao mundo. Em qualquer lugar que eu vou, só fala da Amazônia. E agora é a Amazônia que levanta sua voz para falar para o mundo, na expectativa de que na COP28, nos Emirados Árabes, todos nós estejamos juntos para, quem sabe, fazer um pronunciamento em nome da Amazônia, para que os países ricos, que já destruíram suas, assumam a responsabilidade de financiar o nosso desenvolvimento para melhorar a vida do nosso povo. Assim, o presidente Lula abriu a reunião dos chefes de Estado e de governo dos países que assinam o Tratado de Cooperação Amazônica no contexto da Cúpula da Amazônia. Diante dos representantes dos 8 países do primeiro bloco socioambiental do mundo, segundo o presidente brasileiro, Lula mencionou a urgência em retomar a cooperação para dar forma ao chamado Sonho Amazônico. Ao defender o desenvolvimento sustentável da floresta, Lula disse que a Amazônia detém conhecimentos e riquezas. Ao cobrar responsabilidade dos países desenvolvidos pelo bioma da Amazônia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou que agora a floresta amazônica fala ao mundo. Em qualquer lugar que eu vou, só fala da Amazônia. E agora é a Amazônia que levanta sua voz para falar para o mundo, na expectativa de que na COP28, nos Emirados Árabes, todos nós estejamos juntos para, quem sabe, fazer um pronunciamento em nome da Amazônia, para que os países ricos, que já destruíram suas, assumam a responsabilidade de financiar o nosso desenvolvimento para melhorar a vida do nosso povo. Assim, o presidente Lula abriu a reunião dos chefes de Estado e de governo dos países que assinam o Tratado de Cooperação Amazônica no contexto da Cúpula da Amazônia. Diante dos representantes dos 8 países do primeiro bloco socioambiental do mundo, segundo o presidente brasileiro, Lula mencionou a urgência em retomar a cooperação para dar forma ao chamado Sonho Amazônico.
Ao defender o desenvolvimento sustentável da floresta, Lula disse que a Amazônia detém conhecimentos e riquezas que precisam ser explorados de forma sustentável. A Amazônia não é e não pode ser tratada como um grande depósito de riqueza. Ela é uma incubadora de conhecimentos e tecnologias que mal conhecemos e começamos a dimensionar. Aqui pode estar soluções para inúmeros problemas da humanidade, da cura de doenças ao comércio mais sustentável. A floresta não é um vazio a ser ocupado, nem um tesouro a ser saqueado. É um canteiro de possibilidades que precisa ser cultivado. O presidente brasileiro disse que é hora de olhar para o coração do continente em busca da identidade amazônica. Aos presidentes no encontro da Cúpula da Amazônia, Lula citou que a Amazônia é passaporte para uma nova relação com o mundo. Também descreveu a dimensão do território e a biodiversidade do bioma. No entanto, para ele, é preciso olhar também para as cerca de 50 milhões de pessoas que vivem nos 8 países na área coberta com a floresta, incluindo povos originários e tradicionais. Precisamos ouvir quem já o conhece bem. O sonho amazônico tem que estar enraizado na ciência e nos saberes produzidos aqui e tem que juntar todos os atores na busca por soluções. Para resolvermos o problema da região, precisamos reconhecer que ela também é um lugar de carência socioeconômica histórica. Não é possível conceber a preservação da Amazônia sem resolver os múltiplos problemas estruturais que ela enfrenta. A despeito de sua grande biodiversidade, milhões de pessoas na região ainda passam fome. Ao citar as ações do governo para reforçar a segurança contra o crime organizado internacional e os crimes ambientais, o presidente Lula defendeu o desenvolvimento harmônico entre os 8 países e respeitando a soberania de cada um. Para isso, defendeu o bloco socioeconômico para manter o tema da Amazônia em alto nível político. Fazem parte do Tratado de Cooperação Amazônica Brasil, Bolívia, Colômbia, Guiana, Equador, Peru, Suriname e Venezuela. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Obrigado, Sayonara, por essas informações. São 10 horas 32 minutos, 10h32. Eu vou um rápido intervalo, mas volto já já com mais um programa Direto ao Ponto. Rádio CN Mix. A programação que faz a diferença. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. Música, dinheiro e Arnaldo de assumo. Sexo social amante, mas sinto ciúme. Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo. Basta instalar o aplicativo Radiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Agora vamos direto ao ponto. Claudemir Nunes. De volta, agora 10 horas 34 minutos, programa Direto ao Ponto, aqui pela sua CN Mix até meio-dia. São 10h34, falando um pouco da política, né, aqui da cidade ali de Crateús. Ontem nós tivemos a aula inaugural ali da UES, com relação justamente ao curso de medicina. Lá de Fortaleza estiveram participando aliados do governo estadual, Eumano de Freitas, né, juntamente com a Janaína Farias, próprio deputado estadual Messias
do PT, enfim, e outras lideranças. Ali em Crateús estiveram presentes autoridades como o prefeito municipal Marcelo Machado e sua equipe. Porém, em uma fala aonde o reitor da Universidade Estadual, UES, fez menção de agradecimento a vários prefeitos, inclusive prefeitos de, acho que Quixadá, era Quixeramobim, enfim, a própria Patrícia da cidade de Tauá, mas em nenhum momento mencionou o prefeito Marcelo Machado, coisa que o mesmo não gostou, ficou indignado, porque disse que até mesmo, né, a faculdade foi um dos seus projetos também, enfim, e na época estava alinhado com o governo estadual. Porém, isso é coisa de política, a gente sabe disso. E hoje já surge informação de que o prefeito Marcelo Machado irá ter um encontro com o governador Eumano. E o que será esse encontro? Será para buscar mais benefícios para aquela cidade? Será que nesse intervalo, ou seja, nessa reunião, poderá ser debatida alguma coisa relacionada à questão da sucessão para o ano que vem? Tudo pode acontecer, tudo pode ser dito, tudo pode dar uma reviravolta. A própria política, situação política do Estado está meio conturbada. Quando eu falo conturbada, gente, é porque na questão onde a gente fala que o PT anda em dissonância com o PDT e com alguns aliados. Mas há-se um diálogo. Inclusive, o próprio Cid Gomes lá está hoje à frente do comando do PDT justamente para dialogar com a cúpula do PT, com a cúpula do Camilo Santana e de Eumano, que hoje estão à frente, portanto, do Estado e, por que não dizer, do PT. E é isso que estão esperando alguns que fazem a política estadual. Que essa rixa que foi feita, consumida na época, né, da eleição passada, que possa ser restaurada. Alguns acreditam, outros nem tanto. Mas tudo pode acontecer, política é uma caixinha de surpresa. Muitos até dizem o que é dito durante o dia não se guarda para a noite. E aí para o outro dia ou para a mesa aí é que fica mais complicado, né? Então vamos aguardar, vamos ver o que é que acontece aí através dessa reunião entre Eumano e Marcelo Machado. Se aí pode ter um desenrolar para a sucessão do ano que vem, ou simplesmente será apenas a título de buscas de investimentos para aquela cidade, né? Tudo pode acontecer, vamos esperar. 10h39. Programa direto ao ponto aqui pela sua CN Mix. Muito obrigado a você que está acompanhando aí, portanto, nosso programa, a nossa programação. Obrigado pelo carinho, pela sua companhia, a você que sempre está junto com a gente. Se você quer participar, mandando aí a sua mensagem de voz ou de texto, está disponível aí o nosso WhatsApp, é o 99361-1909, para você participar, mandar aí aquele seu alô, mandar o seu alô, fazer
aquela reivindicação do seu bairro, da sua rua, estamos à disposição. Nosso canal é esse, através aqui da sua CN Mix, o programa Direto ao Ponto. E olha só, aos novo-orientenses, os editais de chamamento público para a Lei Paulo Gustavo já estão disponíveis no edital aqui do site. São dois, um para o audiovisual e o outro para as demais áreas da cultura, gente. Essa lei do Paulo Gustavo é destinada aí para as culturas do Brasil. As inscrições estão disponíveis, portanto, até o dia 18 de agosto de 2023. Elas são feitas na sede da Secretaria de Esporte e Cultura, localizada ali na Avenida Dr. José Maria Fernandes Leitão, número 801, Trecho Tauá. Você pode entregar os anexos já preenchidos, ou eles podem ser preenchidos na hora da inscrição. Acesse aí o link, né? E o link aí para entrar, né? Onde você pode participar dos chamamentos aí, portanto, aí dessa lei, né? Desse edital, né? Da Lei Paulo Gustavo, né? Isso aí é para todo o Brasil e aqui no município, portanto, está aí. Se você quer saber mais informações, você entra aí no site da cidade aqui de Novo Oriente, da prefeitura, do governo municipal, ou através também da Facebook ou Instagram. Estará lá disponível o link para você estar entrando e fazendo sua inscrição. Você vai lá mesmo pessoalmente, né, e faz aí a inscrição, portanto, é uma coisa boa, né? Já que é projeto, né, é lei, é coisa advinda do governo federal e é justamente para as pessoas que estão necessitando, para as pessoas artistas. PM retira postagem que criminalizava adolescente morto no Rio. Vamos a essa matéria. A Polícia Militar do Rio de Janeiro retirou do ar a postagem em uma rede social que criminalizava o menino Tiago Menezes Clausino, de 13 anos, morto nesta segunda-feira durante uma operação na Cidade de Deus, zona oeste do Rio. Na publicação feita no início da manhã do ocorrido, a corporação afirmava que um criminoso ficou ferido ao entrar em confronto com a polícia. A medida veio depois que a Defensoria Pública do Estado entrou com uma ação judicial pedindo a retirada do post. O texto seguia no ar nesta terça, mesmo após a PM ter apresentado outras versões para o ocorrido e reunia quase 1 milhão de visualizações. A ação afirma que houve violação aos direitos da personalidade do adolescente Tiago, bem como de sua mãe. A Defensoria pediu ainda que a PM deixe de reprimir de forma ostensiva as manifestações pacíficas que ocorrem em protesto contra a morte do menino. Em nota, a PM informou que o comando do Batalhão de Polícia de Choque vai instaurar um procedimento apuratório para analisar a atuação dos agentes nas manifestações realizadas na Cidade de Deus. A nota diz ainda que a postagem no Twitter oficial da PM é feita a partir das informações preliminares repassadas pelos policiais que participaram da ação e que o comando da Polícia Militar, ao entender que o caso está sob análise e investigação, decidiu retirar a postagem do ar. Tiago foi baleado e morto em uma via principal na entrada da Cidade de Deus. O corpo foi enterrado na tarde desta terça-feira sob forte emoção de familiares e amigos que vestiam camiseta com sua foto. Em seguida, moradores realizaram um novo ato na comunidade. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Obrigado, Fabiana, por essas informações. Isso aí, né? Isso ainda repercutindo a morte desse jovem e de outros, né? Com relação aí a essa batida, ou seja, esse enfrentamento da polícia. Acredito que isso aí tenha sido lá no Guarujá, né? Ainda a respeito ainda disso. Foram 50, né? Eu estava vendo aí, só no mês aí de julho, as mortes relacionadas a isso. São muita coisa
e aí está dando muito o que falar ainda com relação a essas ações da Polícia Militar. 10h44, o novo PAC deve triplicar investimentos em infraestrutura no país. Vamos lá, é coisa boa, então vamos ouvir. O novo programa de aceleração do crescimento, que deve ser lançado na próxima sexta-feira no Rio de Janeiro, prevê 240 bilhões de reais em recursos. Esse montante vai para áreas como transportes, energia, infraestrutura urbana, inclusão digital, infraestrutura social inclusiva e água para todos, além de outras áreas como defesa, educação, ciência e tecnologia. Nessa terça-feira, os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, estiveram no Congresso Nacional para apresentar o texto aos líderes do Congresso. A expectativa é que o PAC triplique os investimentos públicos federais em infraestrutura. Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, o valor investido por ano no setor pelo governo federal deverá saltar dos atuais 20 bilhões para 60 bilhões. Além dos recursos do orçamento da União, o programa contará com recursos das estatais, financiamento dos bancos públicos e do setor privado, por meio de concessões e parcerias público-privadas. A previsão é que o total investido chegue a R$1 trilhão em 4 anos, incluindo os investimentos da Petrobras. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. Obrigado, Renato. Que esses investimentos possam chegar, sim, na infraestrutura em todo o país, que é necessário para um desenvolvimento maior, né? E o país precisa, sim, disso. 10h46 é o seu programa direto ao ponto aqui pela sua CN Mix. Lembrando a você que confere também o nosso programa através dos aplicativos Rádiosnet, Zeno Rádio, Rádio Box, plataforma CX. São 4 lugares para você estar acompanhando o nosso programa aí pela internet. Se não, você acompanha aqui através da nossa emissora, ou se não, você através também da nossa fanpage no Facebook. Não há lugar, né, que você não possa acompanhar, portanto, a nossa programação. O ministro diz que é preciso combater distorções nas tarifas de energia. Tá mais do que certo. Vamos aí à matéria. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta terça-feira que trabalha para combater as distorções nos preços da tarifa de energia do país. A declaração foi dada em coletiva de imprensa durante a cúpula da Amazônia em Belém, no Pará. Porque houve uma série de distorções nos últimos anos que foi criando um problema gravíssimo na questão da tarifa de energia no Brasil. Preocupado com isso, eu acho que nós não podemos continuar empurrando para debaixo do tapete esse problema. Nós precisamos de criar um mecanismo que a gente possa, ao mesmo tempo, continuar incentivando os investimentos em energia. Nós precisamos de combater as distorções de tarifa no Brasil. Silveira também avaliou o atual cenário do setor energético brasileiro a partir da inconsistência entre a produção e o valor da tarifa paga pelo morador da região norte do país. Há um contrassenso. Ao mesmo tempo que nós anunciamos cada vez mais a produção de energia limpa e renovável, ao mesmo tempo que o Brasil tem as grandes potencialidades para ser o grande exportador a médio prazo do hidrogênio verde, podendo industrializar o Brasil e descarbonizar outras matrizes no mundo, nós criamos um grande monstrengo no setor elétrico brasileiro. Nós temos uma alta produção e temos energia ainda, infelizmente, cara para o consumidor regulado. O ministro Alexandre Silveira reforçou que vai enviar ao Congresso Nacional, em 90 dias, uma proposta de reforma regulatória do setor elétrico a fim de proteger os consumidores mais pobres. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Obrigado, Daniela. E isso tem que ser feito, sim. Tem muita gente aí que paga, né, uma conta de energia altíssima e às vezes sem condição. Isso é a verdade. Já vi várias reclamações a esse respeito, inclusive de pessoas que dizem: rapaz, eu só tenho em casa um bico ou dois, chama até assim, um bico ou dois de luz, de lâmpadas, e aí eu não sei por que eu pago tanto, né?
não uso quase nada, aí acaba de não tem ventilador, e aí minha energia vem um absurdo. Tem que se ver a questão dessas tarifas, e se a pessoa de baixa renda, mesmo aquelas que não são inscritas no Cade Único, no Bolsa Família, teriam que ter sim, né, um jeito dessas pessoas pagarem valores menores, até porque, como eu acabei de falar, nem todas têm a condição de pagar. Porque se você vai pagar, tirar aí, vamos lá, 200 conto aí, né, 200 reais, só para energia, gente. E aí onde você vai comer o quê? Você vai vestir o quê? Aí você vem pro aluguel. Geralmente é a casa dessa senhora, desse senhor, é alugada. E aí? Como fica? Então vamos ter um pouco de decência e ver que é preciso sim, né, baixar muita coisa ainda aqui no país. Pagamos juros altos em muitas coisas e que poderiam amenizar, pelo menos, né, nesse quesito, para que as pessoas pudessem viver de uma forma mais digna. 10h51, a Fazenda apresenta um levantamento sobre impactos da reforma tributária. Estamos falando aí de tributo, de juros, enfim, vamos ver aí como será essa política aí a respeito dessa reforma. O Ministério da Fazenda apresentou nesta terça-feira um levantamento sobre os impactos da reforma tributária aprovada na Câmara dos Deputados em julho. O estudo foi pedido pelo relator da proposta no Senado, Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. A reforma aprovada na Câmara prevê unificação de impostos federais, estaduais e municipais. PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS se transformam em 2 novos tributos: a contribuição sobre bens e serviços, chamada de CBS, e o imposto sobre bens e serviços, o IBS. Lembrando que a reforma manterá a atual carga tributária. Para o ministro Fernando Haddad, os estudos permitem uma melhor avaliação do Senado Federal. Nós pegamos cada item daquela PEC, a alíquota padrão, as exceções, e nós conseguimos um estudo mais alentado, que só foi possível depois que a Câmara fez o seu trabalho, para que os senadores tenham aí, ao longo dos próximos meses, condições de julgar conveniência ou não de manter o texto, em que é possível mudar para aperfeiçoar. O estudo conta com um cenário base, sem nenhuma alíquota reduzida, e mais 7 cenários com cada proposta de alíquota reduzida aprovada na Câmara dos Deputados. E para cada cenário, ainda é apresentado uma previsão factível que a Fazenda espera e outra conservadora. No cenário base, com nenhuma redução, a previsão da alíquota somada dos 2 novos impostos seria de 20,7% na expectativa factível e 22% de forma conservadora. No cenário com todas as reduções aprovadas na Câmara, para agropecuária, educação e saúde privada, cesta básica e outros setores, a alíquota factível seria de 25,45% e a conservadora de 27%. O senador Eduardo Braga disse que o estudo vai permitir que o Senado e a sociedade analise a proposta de revisão dos impostos. É que esse documento é a base inicial da fundamentação da discussão do custo-benefício da reforma dentro do Senado da República. Nós estaremos fazendo as análises em cima de um estudo que fez uma análise de custo-benefício. Nós vamos poder analisar cada um dos pontos em cima dos números, e a população brasileira, o contribuinte, o empresário, o setor produtivo, a sociedade brasileira vai tomar conhecimento disso. Eduardo Braga prevê que a reforma seja votada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado até outubro, com votação no plenário até o final do ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Obrigado, Gésio, por essas informações, e trazendo a mesma questão aí, a votação das novas regras fiscais
fica para a próxima semana, portanto, aí na Câmara. A votação das novas regras fiscais na Câmara dos Deputados vai ficar para a próxima semana. O relator do projeto, o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, disse nesta terça-feira, na saída da reunião dos líderes dos partidos na residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira, que é preciso ouvir técnicos do governo sobre as mudanças feitas pelo Senado. Tivemos um consenso de que é necessário que se ouça também o governo, os técnicos do governo, para que pudessem esclarecer o que foi dito quando da votação na Câmara e as alterações que foram efetivadas pelo Senado. Então, ficou acordado entre todos os líderes que faremos uma reunião na próxima segunda-feira, aqui na residência oficial, às 19 horas, com os líderes e o presidente Arthur Lira e técnicos do governo, para que possamos discutir as alterações e os motivos pelas quais, tecnicamente, elas foram feitas. Em junho, o Senado modificou trechos do novo marco fiscal aprovado pelos deputados. A proposta substitui o atual teto de gastos. Os senadores retiraram o Fundo Constitucional do Distrito Federal, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e gastos com ciência, tecnologia e inovação dos limites de gastos impostos pelo arcabouço aprovado pela Câmara. Com o adiamento da votação desse novo marco fiscal, a apresentação do relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, também foi adiada. O deputado Danilo Fortes, do União Brasil do Ceará, disse que, frente às incertezas, primeiro serão feitas audiências públicas para a definição do orçamento. Então, diante dos fatos e da incerteza ainda de qual é, de fato, o tamanho fiscal que nós vamos trabalhar para o orçamento de 2024, então a gente decidiu, e foi aprovado agora por unanimidade no Colégio de Líderes, aprovar um plano de trabalho que a gente possa começar as audiências públicas, inclusive a primeira audiência pública será com a ministra do Planejamento, a ministra Simone Tebet, e posteriormente, inclusive, fazendo as audiências tanto temáticas nas comissões da Casa, como também as regionais, visitando a todas as regiões do país. O relatório preliminar sobre o projeto da LDO 2024 já recebeu 44 emendas dos parlamentares que ainda serão avaliadas pelo relator. A LDO deveria ter sido aprovada pelo Congresso até 17 de julho. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Obrigado, Gésio, por essas informações, enfim, falando da questão tributária fiscal aqui dentro do nosso programa, às 10 horas 57 minutos, 10h57. Vamos aí a um rápido intervalo, eu já volto trazendo as informações sobre a prisão, Portanto aí, a prisão do PRF, do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal aqui dentro do nosso programa. São 10h58. Rádio CN Mix. A programação que faz a diferença. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. Música! Diego! e Arnaldo! Te assumo! Sexo social amante, mas sinto ciúme. Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Radiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Agora vamos direto ao ponto. Claudemir Nunes.
10h59, confira aí o seu horário aqui pelo nosso. 10h59 é o direto ao ponto até meio-dia. Vamos trazer a informação aí a respeito da prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. Foi preso em uma operação sobre blitz no segundo turno das eleições. Vamos aí a reportagem. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, foi preso preventivamente na manhã dessa quarta-feira em uma operação sobre interferência no segundo turno das eleições de 2022. A prisão ocorreu em Florianópolis. Silvinei deve ser transferido para Brasília ainda nessa quarta. Celulares, computador, passaporte do ex-diretor-geral foram apreendidos. Os mandados foram autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Em 30 de outubro, dia do segundo turno, a PRF realizou blitz que interferiram na movimentação de eleitores, sobretudo no Nordeste, onde Lula tinha vantagem sobre Jair Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto. Na véspera, o diretor-geral da PRF havia declarado voto em Bolsonaro. Vasques é réu por improbidade administrativa nesse episódio. No domingo do segundo turno, Alexandre de Moraes determinou a suspensão imediata das blitz. Sob pena de prisão de Vasques, a ordem, no entanto, foi desrespeitada pela Polícia Rodoviária Federal. Relatório obtido, inclusive, é que a PRF fiscalizou 2.185 ônibus no Nordeste, onde Lula era favorito, contra 571 no Sudeste, entre 28 e 30 de outubro, véspera e dia do segundo turno das eleições de 2022. O mais engraçado, gente, é que esse Silvinei, ele acha que todo mundo é abestado, ou que ninguém tira uma lógica do que aconteceu. Ele disse que era normal se fazer aquele tipo de blitz. Mas paz, meus senhores, vamos lá, vamos para um cotidiano normal. Será que hoje, em um dia específico, está tendo esse mesmo tipo de blitz? Então, eu não vou nem dizer hoje, vamos retroagir a data em que Silvinei era diretor ainda da PRF. Será que em algum dia ele fez uma operação desse tipo? Parando ônibus escolares, inclusive, que transportavam, porque os ônibus escolares estavam destinados ao transporte dos eleitores. Você acha mesmo que teve essas fiscalizações nesse período? Dificilmente. Porém, Silvinei disse que era cotidiano esse tipo de operação. Diz que nada foi planejado. Será que não? Aí fica a palavra dele, lógico, contra a impressão de que todos tiveram. Estou falando todos, não é só quem era PT, quem não era ou quem era bolsonarista. Porque até os bolsonaristas sabem disso. Custa eles dizer e aceitar que é verídico aí essa conclusão. 11h03, é o seu direto ao ponto até meio-dia, levando a informação. E fora essa prisão do ex-diretor aí da PRF, Silvinei, ainda aí a PRF, ou seja, a Polícia Federal, está com mandado aí para várias pessoas de busca e apreensão. Polícia cumpre mandado contra o grupo que tentou matar policiais e servidores. Vamos à informação. A Federal investiga um grupo criminoso que tentou matar policiais federais e servidores do Instituto Ambiental Chico Mendes. 4 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta terça-feira em Itaituba, no Pará. As investigações começaram depois de uma operação da PF com o Instituto Chico Mendes em abril deste ano.
Na época, os agentes atuavam contra o garimpo ilegal em unidades federais de conservação na região de Itaituba. E durante a destruição de máquinas e instalações usadas pelos criminosos, os agentes foram alvo dos tiros disparados pelos bandidos. Agora, os suspeitos são investigados pelos crimes de usurpação de patrimônio da União, crimes ambientais e tentativa de homicídio qualificado. As penas somadas desses crimes podem ultrapassar 30 anos de prisão. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri. Obrigado, Osama, por essas informações, e a Polícia Federal agindo e cumprindo aí mandados contra esses delinquentes. Acidente com helicóptero da Marinha mata 2 militares e deixa 6 feridos. 2 pessoas morreram e 6 ficaram feridas na queda de um helicóptero da Marinha na tarde desta terça-feira. O acidente foi na região de Formosa, em Goiás, no entorno do Distrito Federal. Em nota, a Marinha do Brasil informou que o acidente aconteceu durante um exercício militar. Uma unidade médica foi deslocada imediatamente para o local, onde socorreu 2 militares que foram levados para o Hospital das Forças Armadas em Brasília. Outras 4 pessoas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Formosa e 2 militares morreram na queda do helicóptero. A nota também informa que a Comissão de Investigação de Acidente Aeronáutico está apurando as causas do acidente e que a Marinha presta todo o apoio aos militares e familiares envolvidos. O Ministério da Defesa também lamentou a morte dos 2 militares e prestou condolências aos familiares e amigos. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri. Obrigado, Osama, por essas informações. E pesquisa da CNC revela uma redução de dívida nas famílias de renda média. Vamos à matéria. Famílias com renda média tiveram redução no endividamento, mas ele persiste entre os mais pobres. É o que revela uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. O percentual de famílias que relataram ter dívidas a vencer caiu 0,4 ponto percentual em julho, representando 78,1% das famílias do país. É a primeira queda desde novembro de 2022, deixando o volume de endividados no menor nível desde janeiro deste ano. A principal explicação para esse resultado é o acesso ao programa Desenrola, desenvolvido pelo governo federal para a renegociação de dívidas entre pessoas com renda entre R$ 2.600 e R$ 20.000. Entretanto, para os consumidores de baixa renda, que recebem até 3 salários mínimos, a proporção dos endividados começou o segundo semestre com alta de 0,1%, chegando a 79,4%. A economista responsável pela pesquisa, Isis Ferreira, explica o resultado. Isso significa que a melhora das condições econômicas, mesmo nesse contexto de melhora das condições econômicas, como o Desenrola ainda não priorizou esse público só vai ser priorizado em setembro. Então, talvez no último trimestre do ano vai ser o momento em que a gente pode observar aí uma redução mais significativa no volume de endividados e inadimplentes de pessoas de baixa renda. O movimento de renegociação fez a proporção de endividados cair entre junho e julho em 13 das 27 unidades da federação. As maiores reduções foram no Distrito Federal, São Paulo, Tocantins, Amapá e Bahia. Além disso, a quantidade de endividados no cartão de crédito caiu para 85,9% em julho, frente a 87% em junho. Essa é a primeira queda em 6 meses, colocando o indicador no menor nível desde fevereiro. Para a Isis, o resultado é positivo e deve melhorar nos próximos meses. De fato, como o cartão de crédito é o principal tipo de dívida e o crédito rotativo do cartão é a modalidade de dívida mais cara no Brasil, uma redução no volume de endividados no cartão é um aspecto muito positivo e tende aí a inclusive, continuar caindo conforme o cronograma do Desenrola for avançando ao longo desse ano. Também foi observada uma leve redução de 0,1% no volume de endividados no cheque especial e no crédito consignado. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Obrigado, Carolina, por essas informações. É a tendência, né? O pessoal está aí limpando o nome, questão das dívidas, quitando ela, inclusive com o programa Desenrola Brasil. Com a emoção do público e artistas se despediram, portanto, aí, ontem artistas e várias outras pessoas da Araci Balabanian. Vamos à matéria.
O corpo da atriz Aracy Balabanian foi velado no Teatro Municipal do Rio. O cerimonial contou com a presença de amigos e fãs. O caixão foi coberto com a bandeira da Armênia, país de origem dos pais dela. Estiveram presentes vários artistas, entre eles Ney Matogrosso, Silvio de Abreu, Mariana Ximenes, Cláudia Rodrigues, Matheus Solano, Marieta Severo e Tony Ramos, que atuou com Aracy em 3 novelas e declarou que a artista deixará muitas saudades. Aracy deixa saudades. Nossa amizade já tinha mais de 5 décadas. Né? Ela é minha madrinha de casamento, minha de Lidiane. Então, nós nos conhecemos já há 56 anos. Então, é uma vida, é uma grande amiga da minha irmã. O que fica é ela, a grande Aracy. Inteligente, culta, com muita ética, com muita determinação, discreta e sempre com uma palavra solidária aos amigos. Uma grande brasileira, tenho a certeza disso. A atriz Marisa Hort, que trabalhou com ela no humorístico Sai de Baixo, avalia que as maiores qualidades de Aracy eram seu profissionalismo e seu amor pelas pessoas. Sempre dava o melhor dela para o trabalho, assim, no sentido de que se ela tinha algum problema pessoal, não se via, era muito difícil, muito discreta, muito constante, muito presente, muito pontual, muito disposta, humilde e na vida pessoal carinhosa demais, atenta demais, maternal demais, severa quando tinha que ser. Ela era barra pesada de legal, gente, não era pouco legal, não é mentira, assim, não é porque morreu todo mundo fala bem, não, ela era muito mais legal que o normal. Já Cláudia Arraia, que há cerca de 1 mês marcou com Aracy uma visita para que ela conhecesse seu filho mais novo, relembrou esse encontro. Ela fez um café da tarde pra gente maravilhoso, deu um presente lindo pro Luca, ficou emocionada de ver o Luca. Aquele vídeo que eu acabei postando foi a Denise Saraceni que fez. Eu nem me lembrava que esse vídeo tinha sido feito. Quando eu fui olhar os recados, eu vi aquele vídeo e falei, gente, esse vídeo. E ali tá toda a emoção da gente se reencontrando. Foi um momento muito lindo e por um acaso foi a última imagem dela. Sempre muito, muito amorosa, uma alma amorosa. O final do velório foi marcado por muita emoção e uma homenagem musical, com a execução da Ave Maria, além de uma salva de palmas para a artista. O corpo foi cremado no cemitério da Penitência, no Caju, numa cerimônia restrita a amigos e familiares. Filha de imigrantes armênios e natural do Mato Grosso do Sul, Aracy Balabanian morreu na segunda-feira, aos 83 anos. Uma das mais icônicas figuras das artes cênicas, Aracy deixou sua marca em grandes personagens, como a quatrocentona falida Cassandra, do seriado Sai de Baixo, e a Dona Armênia, em 2 novelas, Rainha da Sucata e Deus nos acuda. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Obrigado por as informações, Tatiana, aqui dentro do nosso programa. 11 horas 13 minutos, 11h13. É o programa Direto ao Ponto aqui pela sua CN Mix. Mandar um super abraço, você que está acompanhando aí a nossa programação. E vamos mais uma informação, o STF solta mais 90 réus presos pelos atos golpistas do 8 de janeiro. Né? Muitos daqueles que ainda estavam presos, aí foram soltos, portanto, nesta data de ontem para hoje. Vamos à matéria. Mais 90 réus presos pelos atos golpistas de 8 de janeiro foram liberados pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que, com o fim da fase de levantamento de provas e audição de testemunhas, não havia mais motivos para a manutenção da prisão. O ministro trocou a prisão preventiva por medidas cautelares como uso de tornozeleira eletrônica, cancelamento de passaporte, suspensão do porte de arma e proibição de usar redes sociais e se comunicar com outros envolvidos. São 37 mulheres e 53 homens. Eles respondem por crimes como associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, entre outros. São as pessoas que teriam invadido e vandalizado os prédios dos 3 poderes no dia 8 de janeiro deste ano. Na fase de instrução dos 228 réus que foram presos, foram ouvidas 719 testemunhas de acusação e 386 de defesa, e todos os interrogatórios foram realizados. Com a conclusão, Alexandre de Moraes
Moraes considerou que não existia mais o risco de repetição do crime e de interferência na produção de provas. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Obrigado, Gabriel, por essas informações. E ontem, quem estava depondo, ontem quem estava depondo também aí a respeito desses atos do dia 8 de janeiro era o Torres, o ex-ministro Anderson Torres, o ministro, secretário, enfim, estava aí no seu depoimento quando disse que a minuta do golpe estava pronta para ir para o lixo e que estavam dando muita ênfase àquela minuta. Vamos à matéria. A CPI mista dos atos golpistas, o ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, negou qualquer envolvimento ou omissão nos ataques do 8 de janeiro e chamou a minuta de golpe encontrada na casa dele durante a operação de busca e apreensão de documento imprestável pronto para ir para o lixo. Mas foi questionado sobre o local em que a minuta foi encontrada. Privilegiado, segundo a relatora, a senadora Elisiane Gama. É fantasioso isso aí, jamais saiu da minha casa, eu não troquei, não conversei sobre isso com ninguém e era um documento que estava pronto para ir para o lixo, para ir para descarte, como eu sempre disse, desde o primeiro momento. Então a fotografia que consta na PGR, ela não é real, porque a documentação que apresentam aqui para a gente, ela estava assim no lugar privilegiado. Ela estava embaixo de um porta-retrato que nós temos e por isso ele saiu do meu criado, foi para esse porta-retrato, provavelmente não alguém arrumando a casa e por isso não foi destruído. Anderson Torres afirmou que viajou de férias para os Estados Unidos na véspera dos ataques, porque o cenário que as autoridades haviam passado para ele era de tranquilidade e de desmonte do acampamento no QG do Exército em Brasília. E ele disse que se o protocolo de ações integradas assinado na sexta-feira, dia 6, tivesse sido cumprido, os ataques não teriam ocorrido. Essa foi a imagem que eu viajei com ela na cabeça, de pouquíssimas pessoas naquela sexta-feira, dia 6, nos acampamentos. Eu jamais ia imaginar que aquilo ia acontecer, que aquilo ia virar de novo e se tornar o 8 de janeiro. Quando perguntado sobre as tentativas de atrapalhar as investigações, como o fato de ter deixado o celular nos Estados Unidos, onde estava de férias no dia dos ataques, Anderson Torres respondeu. Eu não deixei nos Estados Unidos. Em torno daquela confusão que virou o meu entorno, eu perdi meu celular nos Estados Unidos, mas não houve prejuízo nenhum para as investigações, uma vez que eu trouxe a senha da nuvem, trouxe a senha do celular e entreguei tudo isso à Polícia Federal. Antes do depoimento começar, senadores da base aliada pediram a reconvocação do ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid. Denúncias vazadas à imprensa davam conta de que ele teria negociado a venda de presentes recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, entre eles um relógio Rolex. Há denúncias ainda de que Mauro Cid teria feito sucessivos depósitos em valores menores que R$6 mil na conta da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro no ano passado, mas que no total esses depósitos chegavam a R$60 mil. Diante dos pedidos, Arthur Maia afirmou que esse não é o foco da CPI e que o colegiado precisa se ater aos fatos. Nós temos que fazer escolhas. Nós temos que selecionar aquilo que seja mais importante para a CPMI. Essa CPMI não foi criada para investigar atos de corrupção. O propósito dessa CPI é investigar o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Mas a deputada Jandira Fegali, uma das autoras do requerimento, rebateu. Se tem dinheiro circulando, dinheiro vivo circulando, nas mãos de quem tinha uma minuta do golpe no seu celular, e a outra ponta que recebe não vai ser investigada? Então, quando a gente pede a movimentação financeira de Michele Bolsonaro ou de Jair Bolsonaro, faz parte do escopo da investigação. Só a CPMI vai poder separar, depois de olhar e depois de investigar, se tinha ou não relação com o processo antidemocrático brasileiro. A reconvocação de Mauro Cid deve ser votada na próxima reunião da CPI, na quinta-feira. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Obrigado, Priscila, por essas informações aqui dentro do nosso programa Direto ao Ponto. Vou rápido intervalo, mas eu volto já aqui com mais informações dentro aqui através da sua CN Mix. Rádio CN Mix. A programação que faz a diferença. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos,
desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. Música! Diego! E Arnaldo! Te assumo! Sexo social amante, mas sinto ciúme. Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Radiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Agora vamos direto ao ponto. Claudemir Nunes. Agora são 11 horas 21 minutos, 11h21. Você está aí ligado aqui com o programa Direto ao Ponto. Vamos já trazer as informações da área policial que aconteceu de ontem para hoje aqui na cidade de Novo Oriente e também Sertões de Crateús, deixando você bem informado. Onze horas 21 minutos, trazendo aí a área policial, portanto, as informações. O Raio apreendeu uma arma de fogo na zona rural de Ipueiras. Sempre aqui na nossa região aí, essas apreensões. Foi ontem por volta das 21 horas, policiais da equipe Raio de Ipueiras receberam informações que ontem na madrugada, por volta das 1h30, na localidade de Balseiros, na zona rural, um indivíduo identificado como Tiago da Gardênia, utilizando uma arma de fogo, teria feito ameaças contra sua ex-namorada de iniciais LS, também residente em Balseiros. Segundo informações, o indivíduo de nome Delclésio teria presenciado os fatos, pois estaria junto de Tiago no momento. Policiais encontraram Delclésio na sua residência, em frente à creche Mariana Santa Chaves. O mesmo relatou que após o fato narrado, Tiago teria escondido o revólver numa mata próxima da creche. O indivíduo mostrou ainda o local onde a equipe visualizou que o revólver, a arma foi apreendida, foram feitas diligências em busca de Tiago e não tendo logrado êxito. A vítima foi localizada em sua residência na rua principal, em frente à padaria Santo Antônio. Ela confirmou a veracidade dos fatos. A arma apreendida, Delclésio, a menor e sua mãe foram encaminhados à Delegacia Regional de Crateús para os procedimentos cabíveis por parte da autoridade policial. O acusado aí foi o Francisco Tiago Alves do Vale, o mesmo nascido em 2004 e reside no Beco Sem Saída lá em Balseiros. A vítima aí, portanto, foi a menor LGM, portanto, também residente naquela localidade. O carro que havia sido tomado de assalto na BR-020 foi encontrado abandonado, portanto foi encontrado na final da tarde de ontem, no anel viário lá em Caucaia, a caminhonete Silverado de cor prata, ano 97, placas CIV 1184, que pertence ao rapaz conhecido como Preto do Pisca. O veículo foi tomado, aliás, de assalto na madrugada
né, de hoje ou ontem na BR-020, a altura ali de Campos Belo, lá em Caridade. Portanto, aí foi encontrado aí o veículo, que bom, né? Quando mesmo a pessoa perde seu veículo aí tomado de assalto, é abandonado ou encontrado, né? E aí a pessoa não tem aquele prejuízo. 11h25, 11h25. É o programa Direto ao Ponto aqui pela sua CN Mix. Até o meio-dia, levando a informação aí para você que está aí junto com a gente. Em Independência, nós tivemos um estelionato e falsidade ideológica. Portanto, ontem, por volta das 10h30, a Polícia Militar, por intermédio da viatura 7701, foi acionada para atender uma ocorrência no Banco do Brasil, na cidade de Independência. Segundo o gerente, o acusado estava portando um documento falso e tentando realizar um empréstimo em nome de uma terceira pessoa. A equipe fez diligências e conseguiu localizar o indivíduo acusado, sendo o mesmo conduzido para a delegacia para serem realizados os procedimentos cabíveis. A vítima, portanto, aí seria o Banco do Brasil, acusado Luiz Carley Bezerra Leite, nascido em 1980, o mesmo reside na rua Falsa Torres, na Caraca, Senador Pompeu, ali no Ceará. Ou seja, o mesmo é natural de Senador Pompeu, portanto, mas estava aí tentando, né, esse ato de estelionato ali no Banco do Brasil da cidade de Novo Oriente. Foram essas informações aqui da região, mais tranquilo, né, praticamente aí aqui é na nossa região, inclusive aqui em Crateús e também na cidade aqui de Novo Oriente. 11h26, direto ao ponto até meio-dia, levando a informação a você que está aí ligado com a gente. Chegando mais informações, desta feita a gente traz a informação ainda sobre aquele torcedor que foi preso, né, pela morte da palmeirense, que deve depor ainda, ou seja, depois, né, ainda naquela terça-feira de ontem. O depoimento do torcedor do Flamengo acusado pela morte da torcedora palmeirense Gabriela Anelli, de 23 anos, está marcado para acontecer na tarde desta terça-feira, no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa da cidade de São Paulo. Jonathan Messias Santos da Silva, de 33 anos, está preso temporariamente desde o dia 25 de julho. Ele é acusado de ter arremessado uma garrafa de vidro contra torcedores do Palmeiras durante uma confusão entre as torcidas na área externa do estádio do time paulista. Os estilhaços atingiram o pescoço de Gabriela, que foi hospitalizada e passou por cirurgia, mas não resistiu e morreu 2 dias depois. O caso deu uma reviravolta, isso porque logo após o incidente, outro torcedor do Flamengo, Leonardo Xavier, foi preso como suspeito, com base em depoimentos de testemunhas. No entanto, o Ministério Público em São Paulo pediu a soltura dele, por falta de evidências, o que aconteceu 4 dias depois. A partir da investigação minuciosa de imagens de câmeras de moradores da região e de testemunhas, a polícia concluiu que é Jonathan, e não Leonardo, a pessoa que aparece jogando a garrafa em direção aos torcedores do Palmeiras. Detalhes como a roupa usada por Jonathan, a barba e até o som da garrafa quebrando foram decisivos na perícia. Jonathan Messias, que é professor e atuava como diretor adjunto de uma escola municipal no Rio, foi preso em casa. Ele não tem antecedentes criminais e a defesa deve pedir a revogação da prisão temporária dele. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins. Obrigado, Leandro, por essas informações. Quem também está ligado com a gente, curtindo o nosso programa, é a Marineide, ligada aqui no Direto ao Ponto. 11h29, falando ainda daquela tragédia de Mariana, lá em Minas Gerais. A Vale virou ré em processo também lá na Inglaterra. Vamos conferir, portanto, essa matéria aqui dentro do nosso programa.
A Vale virou ré em um processo na Inglaterra que pede indenização às vítimas da tragédia ocorrida em Mariana, Minas Gerais. A empresa agora terá 3 meses para apresentar defesa. A decisão da justiça inglesa foi divulgada nesta segunda-feira. A empresa foi incluída em uma ação contra a BHP, sócia da Vale na mineradora Samarco, que pede a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de rejeitos de Fundão em novembro de 2015. A Justiça negou o pedido da Vale, que questionava a competência da jurisdição da corte inglesa para julgar o caso. O pedido da companhia foi feito em uma ação da BHP, que pede a repartição de eventual condenação em ação coletiva movida contra a empresa. A decisão diz que a Inglaterra é claramente o foro apropriado para o julgamento da disputa entre a BHP e a Vale, uma vez que são reivindicações adicionais dentro dos processos movidos por 732 mil requerentes contra a BHP. O advogado Tom Goodhead, sócio do escritório que representa os atingidos pela tragédia, afirmou que chegou a hora de as empresas fazerem a coisa certa para as vítimas. Segundo ele, a BHP disse anteriormente que a inclusão da Vale no processo significaria que um acordo seria mais provável. A Vale tem até 10 de novembro para apresentar a defesa na justiça inglesa. Com reportagem de Renato Ribeiro, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Obrigado, Gésio, por essas informações aqui dentro do nosso programa. E quem, retornando aí, portanto, né, os metroviários ali do Recife suspenderam a greve aí por 48 horas. Os funcionários do metrô do Recife decidiram suspender a greve por 48 horas. Eles retornaram às operações a partir da 0 hora de hoje, após uma segunda reunião de mediação pré-processual comandada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região e pelo Ministério Público do Trabalho de Pernambuco, em conjunto com o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco e a CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, que faz a gestão do metrô. Segundo o MPT, o prazo de 48 horas foi dado para que as propostas apresentadas pelo sindicato e pelo Ministério Público do Trabalho sejam analisadas e também para aguardar a contraproposta da classe patronal. Uma nova reunião com todos os envolvidos nas negociações foi agendada para a tarde desta quarta-feira. A greve dos metroviários pernambucanos foi deflagrada na noite da última quarta-feira, 2 de agosto, com paralisação total dos serviços nos 2 primeiros dias. No fim de semana, a categoria passou a atender a decisão judicial que determinou o funcionamento de 60% do sistema durante o horário de pico, das 5h30 da manhã às 8h30 da manhã e das 5h30 da tarde às 7h30 da noite, e 40% nos demais horários de operação. O descumprimento por parte dos metroviários prevê o pagamento de multa de R$60 mil por dia. Entre as pautas que motivaram a greve, segundo o sindicato, estão a aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho 2023-2025, o aumento do piso salarial e o reajuste acima da inflação. Eles também pedem a retirada da CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, empresa pública que faz a gestão do metrô, da lista do Programa Nacional de Desestatização do Governo Federal, ou a opção de realocação dos funcionários caso a privatização aconteça. Atualmente, pouco mais de 1.500 pessoas estão no quadro funcional do metrô do Recife. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Obrigado, Madison, por essas informações, né? Você que está aí curtindo o nosso programa, às 11h33, 11h33, já a gente vai trazer as informações das manchetes do Diário do Nordeste e também você vai conferir também as manchetes do Diário, ou aliás, do jornal O Povo, aqui dentro do nosso programa. 11h33. Rádio CN Mix. A programação que faz a diferença. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. Música! Diego! E Arnaldo! De assumo!
Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Radiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Agora vamos direto ao ponto. Claudemir Nunes. Horas 35 minutos, 11h35. Vamos trazer, portanto, aí as manchetes aqui do Diário do Nordeste desta quarta-feira. Polícia Federal faz operação em Fortaleza contra manipulação de resultados de jogos. Ainda, quem é cachorro louco? Policial réu por matar mulher a mando de empresário e investigado, portanto, pelo CGD. Ex-diretor da PRF é preso por suspeita de interferência no segundo turno das eleições 2022. Fortaleza garante premiação milionária com vaga nas quartas da Sula. Ônibus é cercado e atacado por grupo de motociclistas em Fortaleza. Dois homens são presos por envolvimento em tentativa de latrocínio contra PM em Fortaleza. Ainda você confere no Diário do Nordeste, Dia Internacional dos Povos Indígenas, que resistem do Ceará ao Japão e tentam adiar fim do mundo. Elmano de Freitas espera receber 10 bilhões do PAC. Veja, portanto, as obras prioritárias. Novo ensino médio, como entidades educacionais avaliam as mudanças propostas pelo MEC. Essas são algumas das manchetes que você confere, portanto, no dia de hoje, no Diário do Nordeste. No jornal O Povo aqui do Estado, você confere as seguintes matérias. Ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, é preso por interferência no segundo turno. Girão chama a Assembleia de puxadinho do abolição e cobra repúdio ao projeto do Aquário. TSE multa Bolsonaro por reciclar fake news sobre kit gay nas eleições 2022. Evandro não descarta deixar PDT, mas quer sigla de esquerda. PSB é um partido que nos atrai. Fortaleza Esporte Clube, as cláusulas do contrato de Lucero com o Colo-Colo, motivo de imbróglio na FIFA. Motorista vítima de acidente em academia no Cariri deve receber alta ainda hoje, segundo o hospital. Ainda você confere. Concursos, MEC abre inscrições para 220 vagas e salários de até 6,2 mil. Médico causa revolta por usar foto de mulher nua em slide de palestra. Com direção de Marlene Matos, Zilu engata carreira de coache. Essas, portanto, são as matérias que você encontra também no jornal O
povo. Agora 11 horas 39 minutos, são 11h39. Mais sobre as informações aí do apanhado da prisão da Polícia Federal, né, sobre a prisão aí do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Portanto, vamos a mais informações. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, foi preso nesta quarta-feira em São José, ao lado de Florianópolis, numa operação que investiga interferência no segundo turno das eleições de 2022. Além desse mandado de prisão, os policiais federais cumprem 10 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte e no Distrito Federal. Outros ex-dirigentes da PRF são alvos desses mandados. A operação, batizada de Constituição Cidadã, tem o apoio da Corregedoria Geral da PRF, que determinou o depoimento de 47 policiais rodoviários federais. Todas as oitivas devem ser realizadas ainda nesta manhã. De acordo com as investigações, membros da PRF teriam agido para dificultar o trânsito de eleitores no dia 30 de outubro do ano passado. Os crimes apurados teriam sido planejados desde o início de outubro daquele ano, sendo que no dia do segundo turno foi realizado patrulhamento ostensivo e direcionado à região nordeste do país, onde, segundo as pesquisas, havia um apoio político maior ao então candidato Lula. Os fatos investigados configuram, em tese, os crimes de prevaricação e violência política no Código Penal brasileiro e outros do Código Eleitoral brasileiro, como impedir o exercício ao voto. Nós estamos tentando falar com os advogados de Silvinei Vasquez, mas ainda não conseguimos contato. A Polícia Rodoviária Federal divulgou uma nota oficial sobre o caso e informou que o corregedor-geral da PRF, Vinícius Berman, acompanha a operação desde o início da manhã na sede da Polícia Federal aqui em Brasília. Além disso, afirmou que colabora com a investigação com o fornecimento de dados como o número de veículos fiscalizados e de multas aplicadas. Além dessas investigações, que correm no Supremo Tribunal Federal, a PRF abriu 3 processos administrativos disciplinares internos contra Silvinei. Os procedimentos foram enviados à Controladoria Geral da União, que tem competência para apurar a conduta do ex-diretor-geral da PRF. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Obrigado, Gabriel, por essas informações. E a Marina Silva, Brasil mantém meta de desmatamento até 2030, desmatamento zero. Vamos aí conferir a informação. 11 horas 42 minutos. Deixa eu trazer aqui essa informação para você que está aí acompanhando aqui o nosso programa. Até meio-dia, programa direto ao ponto aqui pela sua CN Mix, levando a informação a você que liga e se liga com a gente também através das nossas fanpages no Facebook e também através dos nossos aplicativos. Mesmo que a meta de desmatamento zero até 2030 não esteja na Declaração de Belém, o Brasil mantém o compromisso. É o que disse a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, que atribuiu a ausência desse ponto no documento à falta de consenso. Ainda que não tenha na declaração conjunta, em função de não se chegar ao consenso com outros países, o Brasil já tem esse compromisso e nós vamos continuar perseguindo. Todos os presidentes concordam que a Amazônia não pode passar do ponto de não tem volta, porque se ultrapassar 25% de desmatamento, a floresta entra num processo de savanização, será a destruição da floresta. A declaração foi dada nesta quarta-feira durante o programa Bom Dia Ministra do canal Gov da EBC. Marina Silva ainda comentou a respeito da exploração de petróleo pela Petrobras em águas profundas da costa do Amapá. Segundo a ministra, a recusa do IBAMA foi técnica e os agentes vão analisar o novo pedido da estatal. O IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente não facilitam e nem dificultam. 11 técnicos do IBAMA julgaram que ainda é insuficiente dar a licença. Trata-se de exploração de petróleo na margem equatorial, na Foz do Amazonas, um lugar muito sensível e que precisa de todo o cuidado. Então, o IBAMA negou a licença. A Petrobras reapresentou o projeto novamente. O IBAMA vai analisar
com toda a isenção e vai dar o seu veredito. Diretamente de Belém, no Pará, onde participa da Cúpula da Amazônia, a ministra Marina Silva destacou que nos primeiros 7 meses do atual governo, o desmatamento na região reduziu em 42%. Segundo ela, a curva do desmatamento no Brasil é liderada pelo estado do Mato Grosso, o que precisa ser combatido com apoio do governo do estado e do agronegócio. Existem aqueles que já estão fazendo o dever de casa, mas existem aqueles que não estão fazendo. E aí é preciso que o Estado e o governo federal trabalhem juntos para que todos possam fazer o dever de casa. Porque se fossem todos fazendo certo, não teríamos o problema que temos. Que bom que já existe uma parte do agronegócio brasileiro que entendeu isso e está trabalhando para fazer essa mudança. Além disso, Marina Silva destacou a importância do cerrado, bioma onde subiu o desmatamento. Nós tivemos um aumento significativo do desmatamento no Cerrado, principalmente naquela região do Mato Piba, um aumento de 20%. O Cerrado é como se fosse a caixa d'água do Brasil. As nascentes vêm ali do Cerrado. Além da riqueza da biodiversidade, é importante para a própria agricultura brasileira. A ministra também citou a importância da vida dos povos originários, inclusive para a manutenção das florestas em pé. Para ela, é preciso que haja ações de reparação às formas de discriminação e violência, entre elas que todos os territórios indígenas sejam demarcados. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Obrigado, Sayonara, por essas informações aqui dentro do seu, do nosso, direto ao ponto até meio-dia. São 11h46, tá ligado aqui na nossa programação, levando a informação até você. Nós vamos já trazer as informações da área esportiva, né? Falando aí do futebol, falando do que aconteceu no dia de ontem, portanto, uma rodada bastante movimentada na questão internacional sul-americana e também a respeito da Libertadores, inclusive com um jogão de bola entre a equipe do Internacional e também, né, a equipe do River Plate. Já já essas informações. Trazendo ainda outra informação, antes de entrar na área esportiva, sobre aqui a Supervia, lá no Rio de Janeiro. O TJ do Rio caça liminar que impedia a suspensão do contrato. Vamos aí à matéria. Deixa eu ver aqui, vamos trazer essa matéria aqui dentro do nosso programa que fala sobre essa ação lá no Rio de Janeiro. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro cassou a liminar concedida à Supervia que impedia o governo do estado de suspender o contrato de concessão para a administração dos trens urbanos. Na decisão, o presidente do TJ, desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, disse que a suspensão da liminar era imprescindível para evitar grave lesão à ordem pública, já que impossibilitava o governo do estado de exercer seus direitos. O desembargador observou ainda que a falta de fiscalização pelo estado poderia acarretar danos à população. A concessionária informou que vai recorrer da decisão. O prazo do governo para que a Supervia comprovasse investimentos obrigatórios que deveriam ter sido feitos terminou em julho. A empresa, no entanto, conseguiu uma liminar na Justiça que proibia o Estado de adotar medidas que interrompesse o contrato. A concessão para a exploração do transporte ferroviário de passageiros, firmado entre o Estado e a Supervia, tem vigência até 2048. Os trens urbanos transportam, em média, 400 mil pessoas diariamente e o número de reclamações sobre atrasos, superlotação e de mal conservação das composições aumenta constantemente. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Obrigado, Cristiane, obrigado por essas informações. Esse é o problema dos contratos serem longos, né? Que às vezes a empresa
se acomoda, não faz investimento, tanto que há essa questão aí não só de aglomerações, né? A população é muito grande, ali no Rio, São Paulo, nesses lugares onde utilizam-se de metrô, e aí, portanto, há essas pendências, né? Com relação à quebra, com relação a problemas de greve, inclusive, e aí quando se quer mudar, em vista da questão do contrato ser longo, geralmente essa questão tem que ir para a justiça para tentar reverter, portanto, esta situação. São 11 horas, 50 minutos, 11h50, vamos falar agora do futebol, só que a gente começa falando, né, da parte ruim, que é da parte que está agora acontecendo nesse exato momento, as investigações, certo? As investigações a respeito justamente do que está acontecendo aí sobre as divergências e as investigações daquelas questões das operação das jogadas, das manipulações dos jogos, gente. Não é brincadeira, isso está acontecendo e muito, e infelizmente muita gente vai ter que pagar, né? Aí hoje você fala aí, rapaz, hoje é só o que tem é casa de aposta. E é mesmo, viu, gente? Muita casa de aposta, e com isso as casas de aposta estão apoiando alguns clubes de futebol. Eu não sei se isso facilita isso ou não, né? Mas aí as investigações têm que cair em cima e a justiça tem que condenar essas pessoas. Vamos lá, a matéria. Investigados pela operação Jogada Ensaiada, deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira, 9/8, teriam manipulado os resultados de ao menos 20 jogos, gente. É muito. 20 jogos do futebol realizado no ano passado, 2022. Os investigados são empresários, jogadores de futebol e até os apostadores envolvidos. Na ação, 60 policiais federais cumpriram 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de Aracaju, Araguaiana, isso é em Tocantins, Aracaju, Sergipe, Araguaiana, Tocantins, Açu, Rio Grande do Norte, Belo Horizonte, na Bahia, ou seja, em BH, Belo Horizonte, Brasília, Distrito Federal, Campina Grande, Paraíba, Fortaleza, Ceará, Igaraçu, em Pernambuco, Rio de Janeiro, no Rio, São Paulo, né? São Paulo e Sumaré também no estado, portanto, de São Paulo. Vamos agora saber aí quais os jogos estavam participando dessa maracutaia. Equipes foram a casas de empresários, jogadores de futebol e apostadores envolvidos no esquema. Ainda a coluna mira, que apurou quais são os times e as datas dos jogos suspeitos de manipulação. Vamos lá. Independente de Limeira, jogo aí do Paulista Sub-20. Aconteceu a data desse jogo, foi em 25/5/2022. Comercial do Tietê, Paulista Sub-20. A data do jogo foi em dia 25/5 também de 2022. FF Sport Vicosense, Sub-23. O jogo ocorreu no dia 16/6/2022. Dínamos Esporte Clube, Sub-23. Data do jogo foi em 16/6/2022. Força Jovem de Sergipe. A data do jogo foi em 30/8/2022. Dorense, lá de Sergipe. Data do jogo, 30/8/2022. Miguelense Futebol Clube Sub-20 de Alagoas, foi em 3/9/2022. Guarani Sub-20 de Alagoas, data do jogo foi em 3/9/2022. Amazonas Futebol Clube, data do jogo em 24/4/2022. Náutico de Roraima, foi a data do jogo em 24/4/2022. Caruaru City Futebol aí do Sub-20. O jogo aconteceu no dia 23/7/2022. Centro Limoeirense foi o Sub-20. A data do jogo, 23/7/2022. Ipujuca Atlético Clube, Sub-20. Data do jogo, 25/7/2022. Ferroviário do Cabo, Sub-20. O jogo aconteceu no dia 25/7/2022.
Independente de Simão Dias, jogo 4/10/2022. Duque de Caxias Futebol Clube, data 22/10/2021. Força Jovem de Aquidabã, Série A2 do Sergipano, data do jogo foi aí, portanto, no dia 20/8/2022. Mais ainda, em Canindé, Série A do Sergipano, o jogo aconteceu no dia 20/8/2022. Brasileirinho do Rio de Janeiro, 4ª divisão do Campeonato Carioca, e Vera Cruz do Rio também, data do jogo em 30/6/2022. Pois é, gente, esses foram aqui os jogos suspeitos aí, portanto, dessa maracutaia das manipulações dos jogos. E aí, quem foi descoberto irá ser punido. Polícia Federal investigando, portanto, no dia de hoje. 11h55, falando aí, portanto, da rodada de ontem do futebol. Vamos às informações. E vamos começar com Taça Libertadores da América. O Fluminense venceu o Argentino Júnior no Maracanã por 2-0. Está classificado para as quartas de final. Já o Internacional precisou dos pênaltis para vencer o River Plate e também carimbar passaporte. O adversário do Inter, infelizmente, não será o Atlético Paranaense, que no tempo normal conseguiu fazer o resultado, mas não conseguiu passar nos pênaltis do Bolívar, que será o adversário do Colorado. Nesta quarta-feira, a bola rola para a Libertadores da América, duelo brasileiro que a Rádio Nacional transmite a partir das 9h15 da noite. Palmeiras e Atlético Mineiro no Allianz Parque. Pela Copa Sul-Americana, 2 brasileiros seguiram para as quartas de final. O Fortaleza empatou com o Libertad em 1-1. No agregado, fez 2-1. Por isso, o Fortaleza está classificado para a próxima fase. O Corinthians segurou um empate em 0-0 na Argentina, como havia feito 2-1 em casa. O Timão também está na próxima fase. Nesta quarta-feira, a bola rola para 2 brasileiros em campo. O Goiás recebe o Estudiantes em Goiânia precisando de um grande resultado, pois perdeu o primeiro jogo por 3-0. Já o Botafogo vai até o Paraguai para enfrentar o Guarani com vantagem, já que venceu o primeiro duelo por 2-1. Copa do Mundo Feminino de Futebol, ficaram definidas as últimas vagas para as quartas de final. A Colômbia venceu a Jamaica por 1-0 e a França venceu Marrocos por 4-0. Com isso, teremos o seguinte pareamento nas quartas de final: Espanha e Holanda, Japão e Suécia, Austrália e França, Inglaterra e Colômbia. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Obrigado, Bruno, por essas informações aqui dentro do nosso programa. São 11h58. A gente já vai ficando por aqui. Agradecendo a você que nos acompanhou desde as 10 horas aqui pela sua CN Mix, em mais um programa direto ao ponto. A comunicação e mixagem foi desse amigo de vocês, Claudemir Nunes, prometendo voltar depois de amanhã. Amanhã a gente tá de selva, certo? Não vai estar podendo estar à frente aqui do programa, mas na sexta-feira a gente retorna com mais informações aqui através do nosso programa. Lembrando que logo mais à tarde tem o Forró com o Conrado Silva aqui pela sua CN Mix. A todos um abraço, uma ótima tarde.